Olá, turma! Eu sou o professor André de Música, sou um homem branco, com cabelo bem curto, barba curta e atrás de mim tem um abajur bege, um relógio de parede antigo e um quadro. Eu quero discutir com esse vídeo uma coisa que eu não sei se você já parou para pensar. Eu quero que a gente consiga responder a seguinte pergunta: o que é música? Mas por que responder essa pergunta? A gente ouve música desde sempre, certo? Mas você não acha estranho que a gente escuta música, gosta de música e até faz música e não sabe explicar e definir o que é isso? Eu quero começar propondo a seguinte brincadeira. Imagine que você está andando na rua e de repente encontra um ET. Ou seja, um ser de outro planeta. E nesse planeta tem muitas coisas diferentes do nosso. Então vocês começam a conversar sobre como é a vida nesse nosso planeta e tudo que tem nele. E no meio da conversa ele faz a seguinte pergunta: o que é música? Então, o que você responderia, sabendo que de onde ele veio isso simplesmente não existe? Agora eu vou falar sobre algumas respostas que eu sempre ouço quando faço essa pergunta para os meus alunos. E eu tenho certeza que muitos de vocês aí em casa responderiam algo parecido. Música é uma coisa que a gente gosta. Música é um ritmo. Música é uma melodia. Música é arte. Música é um instrumento musical. Música é cultura. São respostas diferentes, certo? Mas agora eu tenho uma outra pergunta para vocês. Qual dessas respostas está certa? Pensa aí um pouquinho que eu já respondo. A resposta é a seguinte: todas estão certas, mas todas estão incompletas. Então vamos discutir um pouco algumas dessas respostas. Música é uma coisa que a gente gosta. Música é uma coisa que a gente gosta? Claro! Mas eu quero que você escute uma coisa aqui comigo. Então, isso é música, não é? Mas você gosta dessa música? Pode ser sincero, eu tenho certeza que muitos gostam desse tipo de música e outros não. E não há problema nenhum nisso. A questão é, música é só o que a gente gosta? Não, ou seja, essa resposta está incompleta. Outro exemplo, música é arte. É óbvio que música é arte, mas de novo, é só isso? Isso aqui é música? Não, mas é arte. Com isso, mais uma resposta incompleta. Próximo. Música é um instrumento musical. Para discutir essa resposta, eu quero que vocês assistam o seguinte vídeo.
Então, tinha algum instrumento musical nesse vídeo? O que eles estavam tocando? São basicamente latas de lixo. Mas eles estavam fazendo música? Tocar lata de lixo é fazer música? Vamos pensar um pouco. Dá uma olhada nisso aqui. Então, nesses dois vídeos, temos pessoas fazendo sons, certo? Mas isso aqui é fazer música? Não, eles estavam apenas trabalhando. Agora dá uma olhada nisso aqui. E aí, isso é música? Não importa nesse momento se você gostou ou não da música, mesmo porque música não é só o que a gente gosta. Podemos ver claramente no vídeo que pelo menos a intenção era fazer música. E é aí que eu queria chegar. Qual a diferença entre isso e isso daí? A diferença é a intenção de fazer música. Em um caso, a intenção era executar um trabalho, que não era musical. No outro, a intenção era fazer música. Ou seja, o mais importante para fazer música é a sua intenção de fazer a música. Então, voltando lá na história do nosso ET, na minha opinião, uma boa definição do que seria música pode ser a seguinte: música é uma organização de sons feita com a intenção de ser ouvida. Então, essa é a única definição do que é música? De forma alguma. Essa é só uma tentativa de definir uma maneira mais completa possível do que seria a música. Para terminar, o mais importante dessa aula é entender que música é muito mais do que só a gente conhece, gosta ou escuta. Bem, agora eu tenho um desafio para você. Já que nessa aula nós falamos que para se fazer música o importante é a intenção de fazê-lo, pesquise em sua casa materiais e coisas em geral com que você possa fazer música. Crie uma pequena peça musical e, se possível, grave o seu trabalho. Em seguida, vamos ficar com o professor Arthur, que tem uma atividade para a gente. Oi, gente, tudo bem? Eu sou o arte educador Arthur Cordeiro. Sou homem, branco, tenho os olhos escuros e os cabelos escuros. Ao meu redor, temos 2 quadros e alguns livros de arte. Você tem dificuldade de desenhar? Acha que não sabe desenhar ou que não leva jeito? Hoje, eu vou te explicar como você vai fazer para melhorar o seu desenho. Eu vou te dar dicas que vão iluminar e você vai entender o que é desenho de fato. Para a gente começar a entender o que é desenho, precisamos estabelecer uma regra. Tenta me responder primeiro. O que é isso daqui? Se você respondeu que isso é um dado, você errou. Não é um dado. Isso é o desenho de um dado. O desenho de um dado e um dado são bem diferentes. Primeira diferença e a mais fundamental delas. Um dado de verdade eu consigo pegar e jogar. O desenho do dado
não me serve para isso. Outra coisa muito importante, no desenho eu só precisei mostrar 3 dos 6 lados do dado e você já entendeu que era um dado. Ou seja, metade do dado eu não precisei te mostrar. Isso significa, e é o principal da aula de hoje, que para desenhar, necessariamente eu preciso fazer escolhas do que eu vou te mostrar e do que eu não vou te mostrar. Ou seja, quem desenhou aquele dado fez escolhas do que queria te mostrar e o que não queria te mostrar para você entender que aquilo era um dado. Por exemplo, ele poderia ter desenhado diferente. Essa é outra maneira de se desenhar um dado que você certamente já viu por aí. Mas tem algumas coisas parecidas entre esses dois dados. Vocês repararam que nos dois dados se usa ponto e linha? Esses são os 2 elementos visuais mais importantes do desenho, o ponto e a linha. A partir deles que o desenhista escolhe te mostrar ou não mostrar alguma coisa. Existem outros artistas que já escreveram manuais diversos de como te explicar o desenho de linha e o desenho de pontos, para você aprender a desenhar melhor. E olha que você não tem a menor dificuldade de achar esses manuais. Você vai lá rapidinho na internet e acha o vídeo de uma pessoa que vai te explicar como desenhar a cabeça, como desenhar o olho, como desenhar a mão. O que essas pessoas estão fazendo, na verdade, é te explicar como tomar escolhas do uso de linha e do uso de ponto. Eles mostram para vocês as escolhas que eles fizeram, para que vocês consigam, de alguma maneira, ter facilidade em fazer suas próprias escolhas. Vou mostrar para vocês alguns desses manuais. Existem um monte desses. Esses manuais ensinam possíveis escolhas de desenho. Regras. Vamos chamá-los de cânones. Por exemplo, se falarmos do desenho de rosto apenas, posso citar para vocês o manual do Andrew Loomis. Mas ele não é o único. Temos também o manual de Charles Bargue. Parecem bem difíceis esses, né? Mas não só os acadêmicos que fazem manuais. Por exemplo, os que nos explicam a desenhar mangás e animes, nos explicam a desenhar cartoons. Eles têm uma linha de escolhas, ou seja, seguem um conjunto de regras que, se você for guiado através delas, você conseguirá finalizar um bom desenho. Esses manuais são exemplos de escolha. Copiando as escolhas dele, você consegue fazer a sua própria escolha quando tiver que desenhar. Só que os artistas não se limitam apenas a esses manuais. Eles primeiro aprendem tudo o que eles querem ensinar e depois desenvolvem o seu próprio estilo, a sua própria escolha. Temos desenhos, como por exemplo de Escher, que brincam com a técnica da perspectiva, causando certo incômodo pela ilusão de ótica. A gente não entende direito o que é para cima, o que é para baixo, para um lado e para o outro. Temos também pinturas e desenhos de Pablo Picasso, que tentam nos mostrar todos os lados de uma coisa de uma só vez. Você está tentando ver uma pessoa de frente, de lado, de cima e de baixo, tudo ao mesmo tempo. Ou até mesmo desenhos de Kandinsky, que fazem estudos e brincam com a composição das linhas e cores, livre de se representar uma figura. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da nossa videoaula. Não se esqueçam de conversar com o professor de arte de vocês para descobrirem novos artistas e novas maneiras de desenhar. Pratiquem bastante e nos vemos nas próximas videoaulas. Até mais! Nesse vídeo foi discutido o que seria uma boa definição de música. Vimos que algumas respostas são até boas, mas incompletas. E com isso buscamos uma definição que fosse mais satisfatória possível. E aprendemos que música é algo muito diverso e que para se fazer música é fundamental a intenção de fazê-lo. Na aula de artes visuais nós vimos que desenhar é fazer escolhas do que mostrar e do que esconder. Aprendemos que existe uma diversidade de manuais de outros artistas que nos ensinam as escolhas que eles tomaram para fazer seus desenhos. Aprendemos que copiando obras de outros artistas, você pode encontrar maneiras de desenhar melhor. Bem, é isso. Espero que tenham gostado e até a próxima. Tchau!